Você já sentiu que sua conta de energia é um mistério? Muitos consumidores enfrentam o mesmo desafio: monitorar e reduzir o consumo de energia elétrica em suas casas. O problema vai além do bolso. Sem controle, o impacto ambiental aumenta. E pior, não há soluções acessíveis que combinem gestão eficiente de consumo, planejamento financeiro e dicas para uma vida mais sustentável. Apresentamos o EcoWatt, seu sistema de gestão de energia residencial sustentável. Uma aplicação poderosa e fácil de usar que combina tecnologia e sustentabilidade para transformar a maneira como você consome energia em casa. Cadastro de dispositivos. Registre todos os eletrodomésticos e dispositivos da sua casa. Insira dados como potência, horas de uso diário e veja como eles impactam no consumo geral. Cálculo de consumo. Com base nos dados fornecidos, o EcoWatt calcula automaticamente o consumo mensal de cada dispositivo e estima o custo, considerando a tarifa da sua região. Relatórios e otimização. Descubra os vilões do consumo e receba sugestões personalizadas para economizar. Trocar aquele aparelho antigo pode ser mais barato do que você imagina. Simulação de energia renovável. Pense no futuro. Simule o impacto da instalação de painéis solares e veja o quanto sua conta e o planeta agradecem. Menu interativo. Fácil de navegar, com opções claras para cadastrar dispositivos, alterar informações, visualizar relatórios e simular novas práticas sustentáveis. O EcoWatt é acessível para todos. Oferecemos um modelo freemium. A versão gratuita cobre funcionalidades básicas, enquanto o plano premium desbloqueia relatórios avançados e suporte para a integração com dispositivos inteligentes. Com a crescente demanda por soluções de energia, também exploraremos parcerias com empresas de energia renovável e fornecedores de equipamentos sustentáveis. Diferente de soluções fragmentadas, o EcoWatt integra tudo em um único sistema: controle de consumo, planejamento financeiro e sustentabilidade. Nossos concorrentes focam apenas no monitoramento ou são complexos e caros. O EcoWatt é simples, acessível e sustentável. Com o EcoWatt, você assume o controle do seu consumo, economiza dinheiro e ajuda a preservar o meio ambiente. Agora, apresentando a parte mais técnica do nosso projeto na prática, vamos começar pelos diagramas, tanto de classes quanto de banco de dados, que foram a base para a gente construir todos os códigos em cima disso. Primeiro, com o diagrama de classes, aqui a gente construiu no modelo UML o diagrama das classes que a gente queria para o nosso projeto, para ele funcionar bem. A gente tem, por exemplo, aqui o Base Model, que é uma classe abstrata que vai ser herdada pelos outros models. Ela tem as propriedades em comum entre esses models, como, por exemplo, o ID, e tem também o getter para isso, de ID. E também ela tem um método abstrato, que deve ser implementado por todos os outros models. Aqui a gente tem os outros models, e também temos os DAOs, que são os Data Access Objects, objetos que nos ajudam a se comunicar com o banco de dados. Falando em banco, vamos para o diagrama que a gente fez para a gente se planejar para construir o nosso banco. Aqui a gente representa as entidades que a gente queria no projeto, só que como elas vão ficar no banco, os tipos das classes, e os tipos dos atributos e etc. A partir desse diagrama do banco, das modelagens, a gente conseguiu fazer o script para a criação desse banco. A gente cria as sequências necessárias, a gente cria as tabelas, foreign keys necessárias, index também, e logo depois a gente faz a inserção de uns dados iniciais nesse banco, para o banco estar
com dados quando o usuário for testar e usar. Partindo agora para o código em si, nós podemos começar pelos models. Aqui a gente tem o base model, representando o que a gente viu lá no diagrama de classes. Ele é uma classe abstrata que os outros models devem implementar, devem herdar de. E aqui a gente tem o ID, tem o constructor, as duas versões do constructor, já com ID e sem ID, e getters e setters para ele, e também o método abstrato para os outros models usarem. Indo para os models, a gente tem, por exemplo, o model de consumos, que estende do base model para ter o ID e as coisas que tínhamos lá, e também cria suas próprias propriedades, como privadas, para a gente ter o encapsulamento, e essas propriedades agora tem getters e setters, para a gente conseguir acessar elas. Temos também o model de dispositivos, que também estende o base model, tem suas próprias propriedades, getters e setters, o model de usuário, e seguindo esse mesmo padrão. Quanto aos models é isso. Depois eu vou mostrar o uso desses models. A gente também tem os DAOs, que são os Data Access Objects, que nos ajudam a se comunicar com o banco. Antes, deixa eu mostrar o criador de conexão com o banco, é o Connection Factory. Ele é uma classe também que ele tem a lógica para se conectar com o banco. Ele guarda o URL de conexão, o usuário e a senha, e ele usa um padrão de projeto, um design pattern chamado Singleton, para evitar que ele seja instanciado várias vezes e a gente abra várias conexões com o banco. Assim a gente mantém uma conexão só, e sempre que a gente quiser chamar o getConnection, ele verifica se já existe conexão, ele retorna essa conexão que existe. Caso não exista, ele cria uma nova e aí retorna. Então isso é uma ideia bem legal para evitar abrir várias conexões com o banco, ainda mais com um banco limitado como esse que a gente tem no site da FIAP, que não deixa a gente abrir várias conexões. Então usar esse método é bom, esse padrão de projeto. Seguindo para os DAOs eles são parecidos entre si, eles vão ter um método para fechar a conexão, eles vão ter a conexão, que vem do Connection Factory, e eles vão ter os métodos necessários para a gente interagir com os objetos no banco, com as entidades no banco. Eles têm o create, eles têm um getById, um list, um delete e um update. E é isso. Partindo para os dispositivos DAO, também a gente tem o mesmo padrão, a conexão, fechar a conexão, create, getById, list, delete e update, e o DAO de usuário também. Beleza. Além disso, no nosso projeto a gente tem algumas outras classes que nos ajudam, como por exemplo exceções, algumas exceções extras que a gente tem, e também temos helpers que nos ajudam a validar as coisas, por exemplo esse helper validator, que tem várias funções de validação, validar datas, int, float, e-mail e etc. Ok, agora partindo para a parte da aplicação em si, nós temos a classe main. Nessa classe main a gente fez o esquema de menu para o nosso usuário conseguir acessar. Esse esquema de menu, ele usa o scanner para pegar o input do usuário, e a partir disso ele exibe opções para o usuário e pega essa opção que o usuário escolheu. Então ele vai exibir o menu, dando acesso às entidades, usuários, dispositivos e consumos. E a partir do que o usuário escolher, ele vai exibir outro menu. A exibição desse outro menu é feita através de controllers. Esses controllers eles vêm da classe BaseController, que é uma classe abstrata, e essa classe BaseController ela tem uma função já pronta para renderizar o menu. Ela usa esse getMenuName, que as classes que herdam dela vão
implementar esse método para exibir o nome do menu, e ela exibe as opções listar, ver um, cadastrar, atualizar e deletar, que é padrão para todos os menus. Então a gente conseguiu abstrair essa lógica e fazer ela uma vez só, evitando repetir código, por exemplo, e mantendo um projeto mais escalável. Essa classe base controller também ela obriga o controller que herdar dela a implementar esses métodos. Listar, buscar, cadastrar, atualizar e deletar, que são os métodos chamados a partir do menu que ela vai exibir. Então, por exemplo, a gente tem o consumos controller, que estende do base controller e exibe e implementa os métodos necessários para as funções do menu funcionar. Então, a gente tem, por exemplo, listar, buscar, cadastrar, atualizar e deletar. A gente tem os outros controllers que seguem o mesmo padrão. Dispositivos, Extended Base Controller e usuário também. E aí, na prática, a gente consegue usar isso já. Se a gente rodar o nosso main do Java, a gente já tem acesso, conexão realizada com o banco, bem-vindo ao sistema EcoVat. E ele exibe as opções de menu. Por exemplo, aqui quero ver os usuários. Deixa eu ver quais usuários tem nessa plataforma. Usuário 3, usuário 1 e usuário 2, tá vendo? Deixa eu ver esse usuário 1. Abre o menu de usuários, ver 1. Qual o ID do usuário que eu desejo buscar? Quero buscar o usuário 1. É o admin, tá vendo? Consegui os dados dele. Deixa eu tentar criar um usuário novo. Vou em cadastrar. Por exemplo, vou botar um e-mail fictício aqui. Meu nome é Guilherme, guilherme@email.com. Meu nome, Guilherme. A senha tem que conter pelo menos 6 caracteres. Senha, teste, 1, 2, 3. Passa de 6 caracteres. É só uma senha de teste. Perfeito. Usuário cadastrado com sucesso. Agora, se eu listar os usuários, eu consigo achar aqui, ó, id4 guilherme@email.com. Perfeito. Também temos os menus temos outras opções de usuários que vocês conseguem usar dentro da plataforma. E temos outros menus também. Por exemplo, dispositivos. Podemos ver todos os dispositivos. O ID deles, o nome, a potência, horas de uso. Por exemplo, vamos agora cadastrar um novo dispositivo ligado ao Guilherme. Cadastrar. Qual o nome do dispositivo? Vamos cadastrar um celular. Celular. Vamos dizer que o celular tem 10 watts de potência e a gente usa ele por 12 horas por dia. O Guilherme é o usuário com ID4, então vamos associar ele ao Guilherme. Pronto, acabamos de cadastrar o dispositivo e podemos ver ele aqui. Celular com ID5, potência de 10 watts e 12 horas de uso. Perfeito. E também consumo, a gente pode cadastrar um consumo e ver os consumos dos dispositivos que a gente tem. Então, consigo listar os consumos aqui. Então, por exemplo, vemos consumo de várias coisas, o custo que ele ficou, a energia consumida e etc. Dá para ver um também, por exemplo. Dá para deletar um consumo, assim como dá para apagar todos os outros dados. E é isso. Essa é a apresentação da nossa plataforma. Todos os códigos, os diagramas. E espero que tenha ficado claro como a gente fez, o que a gente pensou, as ideias que a gente teve para o projeto. Espero que a EcoVat possa ajudar muitos clientes a economizar energia.